A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta com a penúltima lição de nosso trimestre, lições bíblicas CPAD, classe de adultos, a lição de número 12, que tem como título A Bondade de Deus em nos atender. Eu gostaria de pedir que você assinasse esse canal, desse o seu like, ajude-nos a produzir conteúdos edificantes, para que o YouTube também promova nossos vídeos e possa enviar para outras pessoas, tá bom? Você pode dar o seu like, você pode assinar, clique aí nesse botãozinho vermelho e assine gratuitamente. Nosso muito obrigado. Nós vamos iniciar o subsídio desta semana para esta lição de número 12, lendo o texto áureo de Mateus capítulo 7, versículo de número 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. A verdade prática nos diz que Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Então, a lição desta semana, o texto bíblico para leitura em classe está em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 20. Nós queremos trazer subsídios importantes para a aula desta semana. Queridos professores, dê oportunidade para seus alunos participarem da aula. Fica bem mais gostosa. Você pode ouvir um ou dois testemunhos rápidos acerca da bondade de Deus na vida dos alunos e também você pode dividir sua classe rapidamente em 2 ou 3 equipes e dar aí uns 5 a 10 minutos para que eles possam, em equipes, falarem acerca desta bondade de Deus em atender aos seus servos, em nos atender através das nossas petições. Na lição desta semana, veremos um dos atributos de Deus ressaltados no Sermão do Monte, que é a bondade, ou seja, a bondade de Deus. Ele é um Pai amoroso, que concede aos seus filhos aquilo que é essencial para a sua subsistência. Lembrando que nós pedimos, mas Deus nos concede segundo a sua bondade. Não é porque nós merecemos, é pedir e receber assim, de qualquer jeito. Deus é bondoso, é misericordioso e assim concede aos seus servos as petições por sua bondade, não é? A bondade do Pai é revelada mediante o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. O amor de Deus foi manifesto na obra expiatória de Cristo ali na cruz do Calvário. Essa é a maior bondade de Deus para conosco. O que seria de nós se não fosse a bondade do Senhor e o seu olhar gracioso, não é? E bondoso para com as nossas vidas? O que seríamos de nós, né? Nós temos objetivos para esta lição. Primeiro, compreender o significado da bondade de Deus. Segundo, conscientizar-nos de que só existem 2 caminhos. E terceiro, advertir contra a mentira dos falsos profetas. A primeira parte da lição fala sobre a bondade de Deus. Vamos aprender que Deus é bom. Existe um versículo na Bíblia que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Tiago falou, não é isso? Então, quem gosta, né, de desfrutar da bondade de Deus precisa temer a Ele, servir a Ele, porque Deus é um Deus bondoso, misericordioso, mas também é um Deus justo. A Bíblia diz em Mateus 7,7: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus e, segundo o Sermão do Monte, quem assim procede receberá a recompensa boa do Senhor. Deus é muito bom. O Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele
e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra de Deus, não serão jamais enganados. A recompensa é sempre boa, como diz lá no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão, não é, que anda nos caminhos do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é bondade? Vamos ver aqui. A bondade é definida como uma qualidade ou caráter de quem é bom, boa índole, benevolência, brandura, boa ação, etc. Então, a bondade é um dos atributos de Deus. Só que Deus é bom diferente da bondade humana. Deus é bom diferente da bondade que eu expresso, que você expressa, porque nós somos imperfeitos. Mas Deus é bom perfeitamente. Ele é bom na sua essência. A bondade de Deus, ela é pura, ela é perfeita. O apóstolo Paulo declarou em Romanos 7, versículo 14, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha aí. Mesmo com toda benevolência, vamos dizer assim, bondade expressa pelos seres humanos, e até aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor, não são perfeitos. Isso não será perfeito. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Vamos ver o que é que a Bíblia diz acerca desta bondade. Em Êxodo 33 e 19, a bondade de Deus é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom na essência. 1 João 4:8, Deus é bom por natureza, porque ali está escrito, Ele é amor, não é? Deus é amor. João 3,16, Romanos 5,8, são vários versículos. Então, a fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bom é transcendente, está realmente em Deus. Só Ele é bom na essência. A bondade de Deus no aspecto teológico. Como o estudo bíblico teológico vê essa bondade de Deus? Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Por isso que Jesus disse, por que me chamas bom? Só existe um bom que é Deus. O Senhor disse para aquele jovem rico. Porque ele disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Também podemos ver a benignidade do Senhor e no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. No Salmo 23:1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo sendo imperfeitos, jamais diríamos aos nossos filhos coisas ruins ou daríamos em lugar de pão uma pedra, em lugar de um peixe uma serpente. Se vós sendo maus, disse o Senhor, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, como subsídio desta primeira parte da lição, sobre a bondade de Deus, nós temos essa sinopse, que quer dizer um resumo. Deus é bom e atende aos seus filhos que invocam o seu nome através da oração. Agora, Ele nos concederá sempre segundo a sua vontade, não segundo a nossa. Na segunda parte, há dois caminhos para escolher. A porta estreita e a porta larga. O caminho estreito e o caminho largo. Então, nós que servimos a Deus já escolhemos a porta estreita, o caminho estreito. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão, uma nova jornada, trilhar um novo caminho. Então, esse caminho precisa ser estreito, apertado, não é? Segundo a vontade do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós?
a vida eterna e a perdição eterna. Caminho largo, facilidade, pecado, permissividade, destruição, perdição. Não é? A porta estreita, não é? Obediência, temor à palavra de Deus, temor a Deus. Lógico que o fim é a bênção da vida eterna, através da obediência, trilhando o caminho apertado, caminho estreito, que é o caminho da obediência à palavra do Senhor. Então, a escolha entre os dois caminhos. Nós temos escolha, nós temos que fazer a nossa escolha. Já fizemos, precisamos continuar escolhendo a boa parte, obedecendo a palavra de Deus e trilhando o caminho do Senhor. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim são caminhos de morte, diz a palavra de Deus. Então, a escolha entre esses dois caminhos é minha e é sua. A porta larga é possível passar com as obras da carne, com as facilidades, com as coisas permissivas desse mundo, não é? Com a desobediência. Porém, os que escolhem este caminho terão um fim amargo, terão perdição, terão dores, pranto e ranger de dente, como diz a Bíblia. Então, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora, como diz Provérbios 4:18. Mas as veredas do justo são como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na terceira e última parte, a mentira dos falsos profetas. Precisamos sempre estar alertas, porque o inimigo, o nosso adversário, sempre vai usar a falsidade, sempre terá instrumentos falsos para tentar nos desviar do caminho da verdade, do caminho do céu. Então, cuidado com as falsas aparências. E como detectar essas falsidades, esses falsos profetas? E por último, fazendo uma análise criteriosa e bíblica. Vamos ver aqui rapidamente. Você pode conversar, professor, com seus alunos e mostrar que falsos profetas são sinais dos últimos tempos, porque Jesus disse que aparecerão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, dizendo ele aqui, ele ali, dizendo aqui está Jesus, ali está Jesus. São falsos profetas, não é? A advertência de Cristo acerca disso está em toda a Bíblia no Novo Testamento. Pode observar que não é só no Sermão do Monte, mas em todo o Novo Testamento ali nós temos o alerta do Senhor. Como detectar esses falsos profetas ou essas mentiras? Primeiro, você precisa ter o auxílio do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito de Deus faz você discernir, nos faz discernir, não é, as artimanhas, né, do maligno, como o maligno trabalha nos bastidores para tentar confundir, tentar ludibriar e enganar o povo de Deus. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus conosco, precisamos ter visão de Deus, não é? Mateus 7,16. Podemos facilmente identificá-los, esses falsos profetas, porque seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam-se a si mesmo, não é? A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas, oferecendo boa sombra, mas se ela não der fruto, será cortada. Mateus 7,19. Lembra da figueira que Jesus disse que dela não sairia mais nenhum fruto, porque na estação própria, no momento que precisou do fruto, não tinha? Então, é o que acontece. A árvore boa produz bons frutos, não é? Se ela não produz, será cortada. Por último, uma análise criteriosa. Tem que ser uma análise bíblica com o auxílio de Deus, o auxílio do Espírito Santo, para não sermos enganados. No Antigo e no Novo Testamento, nós vamos encontrar muitos falsos profetas, muitas falsas mensagens,
através de homens que tentaram enganar o povo de Deus. Em geral, profetizavam aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse, etc. Foi o Senhor quem falou. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Por isso precisamos vigiar e estar bem atentos para não sermos enganados. A sinopse dessa última parte é: Jesus advertiu quanto às mentiras dos falsos profetas. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos dê visão, que nós possamos todos os dias viver na direção de Deus e não sermos enganados. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha a sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, né? Quer sejam boas ou más, porque Mateus 5,45, ali o versículo diz: Deus é bom para todos. Deus é bom para com todos. Mas a salvação só em Cristo. O caminho para o céu só através de Jesus. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é o resultado da graça e o amor do Pai para com aqueles que se convertem. Estejamos, pois, atentos e alertas, pois a salvação está para todos, mas infelizmente nem todos estão querendo. Você quer, amigo? Você deseja? Então aceite Jesus como seu Salvador. E aos cristãos, aos irmãos que já são salvos em Cristo, fiquem firmes, permaneçam firmes, porque a Bíblia diz que a vitória é para aqueles que permanecem, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula, a última aula do trimestre, que já vou antecipar aqui, não é? A lição de número 13 terá o seguinte título: A verdadeira identidade do cristão. Será a próxima pré-aula das lições de adultos. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai celestial, te agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Ó Deus vivo, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui falando do teu grande e infinito amor. Fica conosco, opera milagres. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima.